Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. A você de perto, a você de longe, a você que nos acompanha todos os dias aqui nas nossas programações, meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus. A graça de Deus em Cristo alcance sua vida, ilumine você, seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética nas mãos do Criador. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de começar a falar alguma coisa sobre o sistema que eu prometi a vocês de falar, eu queria desejar a todos um ótimo 2026. Muito bem, hoje nós vamos estar falando sobre o sistema assembleiano, ok? Eu queria, através desta live, iluminar a sua mente para que você conheça um pouco desse sistema, que esse sistema existe, ok? Esse sistema existe, está aí, só não enxerga o sistema quem não quer. Então, convide os amigos, convide seus familiares nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, ok? Nas suas redes sociais, envie o link desta live, chama o povo para cá, porque a live de hoje promete. Antes de iniciarmos a nossa marcha, eu gostaria de convidar a todos que estão nos escutando, você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros Parceiros do canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança e credibilidade ao trabalho do Pedrosa. Mas antes de iniciar a nossa lista falando sobre esse sistema, eu queria dar base ao que eu vou falar aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 8, diz o que lá? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, o que eu vou falar aqui, não vou inventar. O que eu vou falar aqui é pura verdade, irmão. E eu vou usar fatos que ocorreram dentro da Assembleia de Deus para sustentar a minha tese. Ok? Então, assim, eu gostaria de falar hoje sobre o sistema maligno da bleia do reino de Zeus. Ok? É uma palavra fictícia que eu encontrei para descrever o que a Assembleia de Deus se tornou hoje. O que é que a Assembleia de Deus se tornou hoje? Por causa do sistema, ela se tornou a bleia do reino de Zeus, porque Deus não está nesse negócio não, irmão. Deus não está nesse negócio não. E é muita ingenuidade de pensar que Deus está nesse negócio. Viu? É muita ingenuidade. Então, o que seria propriamente a bleia do reino de Zeus, Pedrosa? Vamos lá. Bleia do reino de Zeus é quando uma denominação, no caso Assembleia, que abandonando suas características iniciais, ela está descaracterizada hoje, assume uma postura antagônica à sua origem. A Assembleia de Deus hoje, irmão, ela é antagônica à sua origem. Ou seja, aquilo que ela defendia no começo, hoje ela não defende mais. Ficou antagônico. Tá entendendo? E é uma confusão aqui, pode ali, não pode, coisas dessa natureza. Então, o que seria uma bleia do reino de Zeus é quando a denominação que abandona suas características iniciais assume uma postura antagônica à sua origem, contrariando os próprios princípios que ela mesma estabeleceu para si no dia em que ela foi criada. É a bleia. Existem muitos princípios que hoje são pisados pela própria denominação que os criou. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui que vai servir de base para muitos. A Assembleia de Deus tinha por princípio não se envolver com a política. Pronto, somente esse exemplo aqui já serve de base para mostrar isso tudo aqui, ó, que ela contrariou princípios que ela estabeleceu no passado remoto, na década de 80, 90, por aí.
a Assembleia de Deus estabeleceu esse princípio, que não se envolveria com a política. E hoje, Pedrosa, hoje ela passa por cima desses princípios que ela mesma estabeleceu. É por isso que eu denomino ela de bleia do reino de Zeus. Pronto, pega aí a definição, tire um print, aí, pode printar, eu vou até botar em tela cheia aqui, ó, tire um print, tá certo? E grave isso na sua mente. Grave na sua mente aí o que seria uma bleia do reino de Zeus. Deixa eu só melhorar aqui. Pronto, é isso aqui. Viu? É isso aí. Ok? Pronto. E dentro da bleia do reino de Zeus, existe quem, Pedrosa? Existe o bleiano do reino de Zeus. A bleia seria a instituição. E o bleiano, Pedrosa, o bleiano é o membro alienado pentecostal. Ok? O bleiano é o membro alienado pentecostal, idiota útil do sistema e analfabeto funcional das escrituras. Tá entendendo? É o gado alienado, é o bleiano de plantão. O que seria o bleiano de plantão é quando o membro da denominação abandona suas características iniciais, assumindo assim uma postura antagônica à sua fé inicial, contrariando os próprios princípios que ele mesmo estabeleceu para si no dia em que ele se converteu ao evangelho, passando a reverenciar mais pastores da denominação e a própria instituição em si, que os princípios fundamentais do próprio evangelho de Cristo, que ele um dia foi alcançado, é o bleiano. Então, tanto a bleia quanto o bleiano são apóstatas do reino de Deus. Pegou aí? Então, façam a leitura, irmão. Você que está assistindo a live hoje, faça uma leitura. Se você é da Assembleia de Deus, faça uma leitura. Faça uma leitura. Será que você está na bleia? Será que você é um bleiano de plantão? O bleiano de plantão é isso aqui, ó. É um exímio puxa-saco dos pastores milionários. Ok? Primeiro, ele é um exímio puxa-saco dos pastores milionários. Segundo, ele é um exímio idólatra da placa da instituição. Oi? Filho. Não tem meu termo, não. O bleiano, ele é um exímio puxa-saco dos pastores milionários. E o que tem de puxa-saco é um absurdo. Ou ele é um exímio idólatra da placa da denominação. É mais fácil ele dormir com a placa, abraçado com ela, do que propriamente com a esposa com a esposa. Ok? Pronto. Aí você já aprendeu o que é a bleia e também o que é o bleiano. Aí agora a gente vai para o sistema da Assembleia. É isso aqui, o sistema da Assembleia. Ok? Tudo isso aqui compõe o sistema da Assembleia. Ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral fazem parte de um sistema que integra a Assembleia de Deus como conhecemos. E negar isso aqui é negar a realidade. Acredite, negar isso aqui é negar a realidade. Ditaduras. Vamos começar com ditaduras, ok? São extremamente ditadores. E o sistema funciona assim. Os ditadores ditam as regras, as normas. Geralmente, os ditadores que ditam as regras e as normas, eles são inquestionáveis naquilo que fazem. É ditadura. Quando uma pessoa dita as regras sem ser questionado, aquilo ali se tornou uma ditadura, irmão. Se tornou uma ditadura. E o que mais a gente vê dentro da bleia é isso, é ditadura. Deixa eu mostrar um vídeo aqui que eu separei para você. Eu já falei sobre esse vídeo uma vez, vou falar de novo, vamos lá. Que não aprovam, fiquem citados.
Você vai me dar o microfone ou não vai? Os convocados Você vai me dar ou não vai? decidem. Você vai me dar o microfone ou não vai? Quem responde para o senhor é o Dr. João Paulo, que é o advogado do povo. Eu não quero saber de João Paulo. Eu sou o presidente dessa convenção. Vai pra lá. Eu quero dizer pra você. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! O Seta tá aqui! Que vergonha! O Seta tá aqui! Nós não aceitamos esse negócio aí. Repete de novo. Isso aqui é um exemplo claro de ditaduras assembleianas. Esse pastor que estava no microfone, bota lá, o primeiro pastor que está no microfone, ele reuniu a convenção aí, a congregação aí, para se desligar deste sistema chamado seta. Tá entendendo? Então, este sistema estava atrapalhando o bom desenvolvimento, segundo os membros aí, da igreja local. Então, o pastor local decidiu, por riscos próprios, sair da convenção. Reuniu a igreja local para votar a permanência ou a saída da convenção. De repente chegou o pastor presidente, que é aquele que está sentado ali, que se levantou para pegar o microfone, ok? Tomou o microfone da mão do pastor e empurrou ele, dizendo que quem manda na igreja era ele. E eu venho falando isso desde sempre. A Assembleia de Deus hoje tem dono e não é Jesus. Tá entendendo? Não é Jesus. Repete de novo, Pedrosa, essa cena lamentável aqui. Vamos lá. Fiquem sentados. Você vai me dar o microfone ou não vai? Os convocados Você vai me dar ou não vai? decidem. Olha, Você vai me dar o microfone ou não vai? Quem olha. responde para o senhor é o Dr. João Paulo, que é o advogado do povo. Eu não quero saber de João Paulo. Eu sou o presidente dessa convenção. Vai pra lá. Eu quero dizer pra você. Que vergonha! E aí? Eu tô começando pelo primeiro tópico. Esse é o primeiro tópico. Falar sobre ditaduras. E aí, o que é que você me diz? Existe ou não existem ditaduras dentro da Assembleia de Deus? Porque se tem uma coisa na Assembleia de Deus que é muito comum entre os ditadores, é que eles não querem ser questionados naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam. Isso é ditadura, irmão. É uma ditadura. Outra coisa na ditadura é o controle que as pessoas exercem, controle na vida financeira, na vida social, tem muito controle. Então, quando uma denominação exerce controle, tá entendendo? Na vida financeira, na vida social, na vida sentimental, seja lá de quem for, irmão, isso é ditadura. Não pode. Presta atenção aqui no Pedrosa. Presta atenção aqui. Olha, presta atenção. Quando uma denominação exercer controle sobre você, cuidado. Ela tem forte, né? Ela é uma forte candidata a uma seita. A ser seita. Ok? Então, assim, se ela controla você, porque os ditadores precisam controlar. Como a coisa dentro do sistema vai funcionar se não há controle? Você está entendendo o que eu estou tentando passar, filho? Presta atenção. Para que os ditadores tenham êxito no controle, aliás, tenham êxito sobre a comunidade, eles precisam controlar. É sério, filho. Não é brincadeira, não. Então, para que isso tudo tenha êxito, eles precisam controlar você de forma emocional, sentimental, espiritual, financeira, física e por aí vai. É o sistema que faz isso.
Mostra aí, Pedrosa, aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Sábado. A partir de sábado, nenhum membro desta igreja vai pregar em nenhuma outra igreja evangélica. Estão proibidas e proibidos também. Pastores foram pregar, falaram, não tem problema, eu desligo do rol de membro. Não aceitamos mulher com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. E aí? Tá vendo? É assim que funciona. É assim que funciona. Para que um sistema possa ter êxito, para que um sistema funcione, primeiro, o ditador, ele precisa controlar você. Porque se ele não controlar você, você vai estar questionando as coisas. E para que não haja questionamentos, para que não haja, tá entendendo? Rebelião, o povo precisa ser controlado. E dentro da Assembleia de Deus é assim. Eles controlam as pessoas de todas as formas, sentimentalmente, financeiramente. Tem que ter controle. Porque se não tiver controle, a coisa não funciona. Não funciona. Vamos mais. Ainda tem mais, irmão. Não para por aqui, não. Presta atenção. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Olha aí. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Olha. Não é isso? Se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos. E aí? Eles são extremamente ditadores, controladores. Até na questão dos filhos. Eles querem controlar como você, tá entendendo? Cria os seus filhos. Aí vem os alienados pentecostais dizendo, não tem esse negócio de sistema, o Pedrosa está inventando coisas. Que conversa, rapaz. Eu acabei de provar aqui que existe ditaduras, existe ditadores, pessoas que gostam de controlar a membresia de todas as formas. Dentro da Assembleia é assim, você é proibido de exercer a sua liberdade. No primeiro vídeo, deixa eu fazer uma construção aqui. No primeiro vídeo, você é proibido de ir e vir dentro da Assembleia de Deus. Presta atenção na mensagem. Presta atenção. No sábado da ceia, não passa aí, vai ficar registrado. De antemão, se você tem compromisso, faça até sábado. A partir de sábado, nenhum membro desta igreja vai pregar em nenhuma outra igreja evangélica. Estão proibidas e proibidos também. Você tem púlpito, você tem 115 congregações. Quer pregar? Prega aqui. Pastores foram pregar, falaram, não tem problema, eu desligo do rol de membro. Solto. Se você tem casa, cuide da sua casa. Estou avisando. Você recebeu conjunto da mesma maneira. Quer cantar? Cante aqui. Aqui é que Jesus lhe chamou. Você é proibido de ir e vir dentro da Assembleia de Deus. Aqui em Pernambuco, na Assembleia de Deus em que eu fazia parte, não era permitido para mim, como presbítero, pregar em uma outra Assembleia de Deus que não fosse do nosso campo. Então eu era proibido de sair da minha congregação para pregar numa Assembleia de Deus de Madureira, numa Assembleia de Deus de Abreu e Lima, numa Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nós éramos proibidos de ir e vir. Isso não é uma forma de controle? É ou não é, irmão? Então, toda ditadura tem que ter sua forma de controlar as pessoas. Você é proibido de ir e vir.
Não somente proibido de ir e vir, deixa eu mostrar o outro vídeo, né? Vamos mostrar o outro vídeo na íntegra aqui. O outro vídeo, você é proibido de exercer determinadas coisas. Presta atenção aqui, ó. Não aceitamos mulher com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. É o tá bom? quê, rapaz? Até porque o que nós ligamos aqui, liga no céu. O que nós desligar aqui, desliga no céu também. Tá? Então, os homens também, né? Você não vive mais acorrentado. Você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Tá? Então, os homens, observando os bons costumes. Tenho dito. Sim. Eu volto a dizer, aqui nós somos Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tem princípio, tem costumes. Eu gostaria de ter um papo saudável com esse pastor. A Assembleia de Deus tem princípios, tem costumes. Mas como isso é possível nos dias de hoje, cidadão? Porque hoje tem a Assembleia de Deus que permite a mulher usar brinco, usar adorno. Madureira permite. Vitória em Cristo permite. Belém do Pará permite. Usos e costumes em muitas Assembleias de Deus têm se tornado, né, coisa antiga. Aí ele está dizendo assim, nós somos a Assembleia de Deus, mas vem cá, quem é que está certo, quem é que está errado? Vocês ou Madureira? Madureira ou vocês? Quem é que está certo, quem é que está errado? Por que eu estou falando isso? Porque isso gera uma confusão na mente das pessoas. Porque tem a Assembleia de Deus que pode e tem a Assembleia de Deus que não pode. E todas elas usando a Bíblia no processo para confirmar aquilo que eles defendem. Então, a pergunta que não quer calar é quem é que está certo, quem é que está errado. Não é quem é que está certo, quem é que está errado. Porque tem a Assembleia de Deus que pode, tem a Assembleia de Deus que não pode. Vai entender esse povo, irmão? Vai entender esse povo? Não é? É impressionante. Então, primeiro tópico aqui, para ficar bem claro, ditaduras. Eles são ditadores. Eles controlam você no ir e vir. Controlam você no seu comportamento. Eles querem que você se comporte dessa forma. É um controle comportamental. Não é? É um controle comportamental. E você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tá entendendo? Controle comportamental. Tem o controle também das finanças. Aqui, ó. O controle das finanças. Mostra aí, Pedrosa, o controle das finanças. Essa aqui é a pérola. Essa é a pérola. Isso é uma pérola. Sim. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Ué? Pode ser ele, quem for, para mim não vale uma prata furada. Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda as viúvas, os carentes, os necessitados, se você não contribui? Então você é um parasita, é uma parasita na obra. É o quê, rapaz? Tá vendo? Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. Bom, ele está dizendo que não tem outra linguagem, controla você financeiramente. Se você não contribui financeiramente, então você não vale uma prata furada. Você não tem valor na bleia. Valor só tem quem contribui, quem é dizimista e ofertante fiel. Por quê? Porque é com os dízimos e ofertas que você, meu alienado pentecostal, sustenta esse sistema. E nós já fizemos muitas lives aqui, eu tenho uma série de vídeos, são 20 vídeos aqui no canal falando sobre dízimo. Você em nenhum momento é obrigado à prática do dízimo. Primeiro que a prática do dízimo não passa para a igreja, eu já provei isso várias vezes com a Bíblia aqui. Já refutamos com a Bíblia várias pessoas de renome até, tá certo? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes,
Osiel Gomes e outros tantos aí que usaram textos bíblicos para tentar justificar a prática do dízimo. No Novo Testamento a gente foi lá com a exegese simples, uma hermenêutica honesta e sincera, simples, e mostramos que a prática do dízimo não passa para o Novo Testamento. Passa, irmão. Passa. Não tem uma linha sequer no Novo Testamento que aponte para a prática do dízimo e da oferta. Mas na Assembleia de Deus, que tem essa mentalidade de dízimos e ofertas, muitas pessoas alienadas preferem acreditar na ilusão pregada por um pastor presidente milionário do que propriamente nas Escrituras, palavra de Deus. Eles preferem dar ouvidos ao pastor controlador, o ditador, do que propriamente na palavra de Deus. Então, voltando aqui para nós, né, toda ditadura tem que ter controle. Se não tiver controle, não é um sistema. O sistema não funciona. Então, eu já mostrei aqui que os ditadores, eles controlam você de forma emocional, comportamental, financeira. Tá entendendo? Tem outra forma de controle aqui, ó. É a cereja do bolo também, né? Essa forma de controle aqui. Cadê? Mostra aí, Pedrosa, aí, olha. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos. Porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele deve ensiná-los. Ele deve não ser violento, quanto mais com o filho, mais orientá-los com amor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E o povo diz amém. Não admitimos, não se admite que você crie o seu filho para ser presbiteriano, batista, católico, tem que ser da Assembleia. Então eles controlam você. Controlam. São várias formas de controle que eles possuem. Então toda ditadura precisa controlar para que o sistema funcione. Então existem verdadeiros ditadores transfigurando-se de pastores, com Bíblia na mão, dando glória a Deus e aleluia a Jesus, mas são ditadores.